Hoje a gente está aqui com 4 representantes da indústria que vai ajudar a construir esse futuro que a gente espera. A transição para uma economia regenerativa e inclusiva depende das empresas, mas principalmente das pessoas. E essas pessoas precisam ser qualificadas. Hoje, muito é uma qualificação além da técnica, né? Além do conhecimento técnico, a gente tem aí uma série de novas exigências, desde um pensamento sistêmico mais contemporâneo até inovação, engajamento territorial e um compromisso firme com justiça climática. Aqui tem os dados da Organização Internacional do Trabalho, dizendo que a economia verde pode gerar até 24 milhões de empregos globalmente. No Brasil, o potencial é de 2 milhões de novas vagas até 2035, de acordo com o plano de transformação. E ontem, todo final de dia, a gente tem um briefing com a equipe de gestores da COP30, né? Com o André Corrêa do Lago, com a Ana Toni. E ontem eles trouxeram um número muito interessante. Estava ali focado em transição justa, mas inclui a indústria de vocês também, dizendo que o potencial do que pode ser criado de novos empregos na próxima década é de 380 milhões. A gente está falando de uma coisa bem grande mesmo, em que cada pequena iniciativa vai fazer total diferença. Mas como é que a gente vai formar essas pessoas que vão nos ajudar a conduzir essa transição? Como é que a gente vai garantir que ela seja regenerativa, mas justa também? É isso que nós vamos explorar aqui hoje nessa conversa, né? Eu vou fazer algumas perguntas, eu vou falar bem menos do que eu falei agora, tá, gente? Desculpa, agora é de vocês. Mas eu vou começar com uma pergunta para todos vocês, passando por todos vocês. Lembrando que eu estou aqui com o Alex Carreteiro, a Patrícia Ellen, o Vinícius Pinheiro e o Arthur Wong. Muito obrigada. Por razões óbvias, começarei pela Patrícia. Queria saber, Patrícia, quando a gente fala de competências verdes, do que a gente está falando nessa economia regenerativa? Não só nela, mas principalmente. Obrigada, Lia. Muito feliz de estar aqui com vocês. Prazer estar com você aqui, Vinícius, Alexandre, Arthur, todos os grandes parceiros. Primeiro, já que você fez o spoiler, eu vou fazer a propaganda aqui, eu estou muito emocionada, gente. Esse aqui é o relatório que a Ana Toni estava carregando ontem. Quando eu vi ela lá na coletiva de imprensa com ele, assim, eu juro, acho que foi um dos momentos mais emocionantes que eu já tive em alguma COP. Uma salva de palmas, gente. Então, foram anos de trabalho aqui, mas a razão foram anos de trabalho para colocar o trabalho na prioridade das COPs, né? Então, quem lembra aqui, tô vendo o Fausto, ele sabe que eu sou samba de uma nota só, né, Fausto? Eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico no estado de São Paulo, mas é que a palavra era grande, é desenvolvimento econômico, trabalho, empreendedorismo, ciência e tecnologia. Mas trabalho e empreendedorismo sempre foram o nosso foco, porque no caso do Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, a gente não pode falar de desenvolvimento econômico sem falar de gente, de inclusão. E fala-se de uma pessoa que nasceu na Vila das Belezas, no Campo Limpo, comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, fiz a minha vida através do trabalho, com acesso à educação. E aí todo mundo me pergunta, como é que você foi parar no clima, Patrícia, né? É porque teve uma pandemia no meio do caminho, né? Fomos aí avassalados e a gente vai ter que lembrar que mudanças climáticas fazem parte da nossa realidade. Foi como secretária que eu comecei a me engajar de verdade nas COPs e entender 3 coisas. Primeiro, a gente não ia alcançar, né, a meta de 1,5 graus. E infelizmente a gente já está no cenário de adaptação. Então, eu fiquei mais emocionada ainda de ver o ministro aqui antes, né, lançar o plano de adaptação e colocar a saúde no centro. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, no caso do Brasil, nós somos uma das únicas grandes nações que pode dar o exemplo para o mundo de um modelo de prosperidade econômica que dá uma resposta climática, né, colocando a natureza no centro, trazendo a bioeconomia, a energia renovável, todo o trabalho de economia circular. E o terceiro é que, infelizmente, no cenário de adaptação, quem mais sofre são os mais vulneráveis. E a gente conseguiu, no meio de tudo isso, talvez seja até o ponto 4 dessa história, ter uma revolução tecnológica. E nessa revolução tecnológica, muita gente fica mais exposta e mais vulnerável. Nessa conta desse relatório que a gente fez, a gente mostra aqui que dá para gerar no mínimo 380 milhões de oportunidades de emprego e renda, mas a gente também mostra os riscos de AI. Né? Então, a gente coloca ali 500 bilhão de pessoas no mundo hoje pode perder totalmente ou parcialmente seu emprego hoje. Eu sei que o Vinícius vai falar disso também, mas a gente pode incluir essas mesmas pessoas com essa agenda nova.
Qual que é o problema? Tudo isso é novo. Né? Então, a gente vai precisar trabalhar a toque de caixa para que essas oportunidades aconteçam. E aí vem o segundo momento emocionante de ontem. Hoje eu estou parecendo uma garota propaganda de... a gente lançou com o governo federal essa ferramenta que está disponível. Quando eu era secretária, meu sonho era ter uma visão por estado das vocações, das oportunidades para gerar crescimento econômico, emprego e renda. E aqui a gente tem isso agora. No caso do Brasil, esse número que você falou, são 28 milhões de oportunidades de emprego e renda para a população, dobrando o crescimento econômico através da agenda de clima e natureza. Mas para que isso aconteça na prática, respondendo a outra pergunta aqui, a gente tem que sair dessa COP com muita ação pública-privada, não tem recurso só público. Tá? Então, aí eu finalizo lembrando, na agenda de negociação a gente está debatendo aquela jornada Baku-Belém, eles chamam Road Baku-Belém, né? Que é 1,3 trilhão que a gente precisa direcionar para essa pauta e 300 bi de dólares, pelo menos, para adaptação climática em mercados emergentes. Então, ver a PepsiCo, a Schneider aqui, faz com que dê esperança, né, para a Elo aqui, para sistema, que a gente sempre traz pauta tecnicamente, mas se as empresas não colocarem como prioridade, a gente está falando no vazio. Né? Então, ter duas empresas aqui, a Schneider, que abraçou essa causa, liderou na SBCOP, ver a CNI com Senai e Sebrae dando exemplo para o mundo, faz com que a gente fique aqui tão empolgados. Então, obrigada. Obrigada, Patrícia. Eu já vou passar a palavra para você, Vinícius, complementar, né? Lembrando que a Patrícia falou uma coisa muito interessante que a gente também ouviu dos negociadores de COP, principalmente do Túlio Andrade, que é o estrategista-chefe, como o clima, sendo uma pauta transversal, mudou todas as dinâmicas, inclusive na formatação dos compromissos climáticos dos países, né? Isso, claro, reverbera também para as empresas, né? Vinícius, por favor. Se você puder se apresentar também brevemente, te agradeço. Claro, obrigado, boa noite. Meu nome é Vinícius Pinheiro, eu sou diretor da Organização Internacional do Trabalho aqui para o Brasil. Um prazer estar aqui nesse painel que é liderado pela PepsiCo, que hoje é uma empresa que é signatária do grupo de empresas que está pressionando por um tratado pela eliminação dos plásticos. Tá? Então, eu gostaria de ressaltar isso, que é um elemento importantíssimo. Empresa da área de alimentos, né, está protagonizando isso em relação ao Tratado sobre Plásticos. Agora, em relação à sua pergunta, né, que tem a ver com quais os setores, né, que são mais dinâmicos na geração de empregos verdes, eu queria citar aqui um número que eu tive o privilégio de conhecer na semana passada, quando eu estava no debate com o LinkedIn, mostrando que precisamente o setor de energias renováveis ou habilidades verdes, né, como a Patrícia mencionou, é o setor que mais cresce em termos de geração de emprego. Muito mais, claro, que a área de economia digital, qualquer outro setor. Então, hoje, você ter habilidades verdes te dá uma probabilidade de cerca de 59,17% mais de encontrar um emprego. Tá? Então, isso é fundamental. Tá? E aí a gente se refere a cargos verdes, empregos verdes, que são, por exemplo, empregos que podem fazer uma diferença, né? Cujo núcleo da atividade contribui para reduzir os impactos ambientais, aí, por exemplo, engenheiro ambiental, especialista, né, em energias renováveis, mas mais do que isso, né, habilidades verdes, né, que podem ser mainstream em qualquer outro setor. Né? Isso está crescendo muito mais do que os empregos verdes por si só. Né? Então, a capacidade, né, de um trabalhador, de um técnico ou de um profissional, né, de incorporar dentro de setores que tradicionalmente não são verdes, elementos, né, que esverdeiem, né, ou deem mais sustentabilidade aos seus processos. Tanto que hoje o setor que mais cresce é o da construção civil. O que está acontecendo na construção civil nos últimos 5 anos é uma revolução de materiais, uma revolução em relação à gestão de desperdício, né, o waste management, né, que está mudando todas as técnicas. E hoje você ter um profissional que saiba incluir isso nos seus processos, né, aumenta a empregabilidade do profissional, como eu falei, cerca de 60%. Outros setores importantes têm a ver com a própria agricultura, pecuária e produção florestal. E, por fim, é importante ressaltar que a indústria de petróleo, gás e mineração também está fazendo um esforço fundamental em tornar os seus processos mais sustentáveis. Agora, tem alguns setores que é importante que tenham
um esforço adicional, aquele chamado hard to abate, né, que são difíceis de carbonizar. O primeiro é o agro, né, o agro continua sendo o principal emissor, então é necessário investir mais. A indústria siderúrgica e de cimento, e por fim a indústria química e petroquímica, né, são setores que há uma necessidade maior de investimentos, né, em empregos verdes. Muito obrigada pelo overview, Vinícius. Eu vou sempre pegando os ganchos, agora aproveitando que você falou do agro, a gente estava conversando, eu e o Alex, ali um pouquinho antes de começar, sobre a fazenda de batatas, né, que é um case da Pepsi, todo mundo quer ir lá conhecer. E duas coisas me chamaram a atenção para complementar a pergunta para você, foi quando você fala muito dos só 3 ingredientes, né? E a segunda parte de como os agricultores se tornaram os garotos propaganda do processo, enfim. Fala mais um pouco, então, por favor, Alex. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Obrigado, Lia. Prazer aqui, Vinícius, Patrícia, Arthur. É sempre interessante falar de sustentabilidade, né? Sempre me perguntam, você vai falar de crescimento, de lucro, de market share, de pessoas. Não vou falar muito disso hoje, mas eu sempre brinco com o time que nós somos a empresa do E. A gente tem que ter crescimento e participação de mercado, e lucro, e cash flow, e pessoas, e sustentabilidade. Então, as coisas não estão separadas, elas estão juntas. Nós somos uma empresa agrícola, de fato. A gente lembra muito da PepsiCo e lembra da bebida Pepsi, de Gatorade, H2O, mas 90% das nossas vendas na América Latina e no Brasil são de alimentos. A gente acaba de mudar o nosso rótulo corporativo para poder ter essa reflexão. Então vocês vão ver um rótulo muito próximo da agricultura, a gente comenta muito dos grãos ao pacote. E de fato, colocamos sustentabilidade no coração da nossa estratégia. Em 2021, a estratégia de PepsiCo Positive foi de colocar a agricultura positiva, cadeia de valor positiva e escolhas positivas. Então a gente está aqui falando muito da agricultura regenerativa, e o exemplo que você citou, Lia, das batatas, é um grande exemplo que traz à tona muito do que a gente faz. Leis são batatas de verdade. Então, nós aqui no Brasil temos uma parceria de mais de 40 anos com os agricultores, e essa parceria faz com que hoje nós já estamos 100% regenerativos. Então, assim, muito investimento em tecnologia, muita capacitação, nós temos 4 fazendas modelos para trazer essa tecnologia e um apoio também no financiamento. Essa é a COP da implementação. Esses 3 temas vão ser fundamentais para a gente continuar acelerando. Então vocês pegam leis, são 3 ingredientes: batata, óleo e sal. 48 horas do campo ao pacote. Eu não trouxe aqui, Patrícia, a embalagem de leis, gostaria também, adoro quando você mostra. Preferencialmente cheia, a gente adoraria também. É que assim, é muito legal de ver o orgulho no que a gente faz, então eu adoro que você mostre o orgulho. E isso é muito legal, porque quando a gente cresce, a gente cria emprego também. Esses 28 milhões de empregos, no Brasil e a nível global, é muito legal. Os consumidores estão valorizando isso. Então, quando a gente fala, qual é a relação com o negócio? Quando a gente fala da agricultura regenerativa, quando a gente fala do campo, os consumidores querem saber a origem. Se é regenerativo, quer dizer que é sustentável. A gente não tem plano B, nós só temos um planeta. Então, é muito importante que essa agricultura regenerativa, que hoje a gente tem batata, a gente está levando agora para o milho, estamos trabalhando em aveia também, e a COP aqui é uma oportunidade de unir forças para acelerar toda essa jornada, e os nossos consumidores valorizam isso. A gente tem um QR Code que você pode chegar no campo onde a batata daquela embalagem foi produzida. Isso é muito legal, e por isso que eu digo sempre, o E está muito junto, a empresa do E. Ao saber da agricultura regenerativa, você sabe que vem dos agricultores. A nossa nova campanha tem os agricultores como protagonistas. Nós não fomos recrutar celebridades gigantes, porque os nossos agricultores são as nossas celebridades. É tão simples, são 3 ingredientes que eles mesmos podem falar, os seus acertos e os seus erros. Então vocês vão ver essa campanha muito em breve. Então a gente tem muito orgulho de estar aqui, porque não é só de agricultura, de muitas coisas, mas a agricultura regenerativa com certeza está no coração do que a gente faz. Alex, você falou uma coisa, depois até você completou, a coisa do não tem planeta B, né? E o que eu pensei na sequência foi, e não tem COP todo mês. Então, óbvio, essa é uma oportunidade incrível da gente aproximar as conversas, né? De compartilhar as conversas, mas a COP acaba em 2 semanas, talvez não no dia 22, alerta spoiler, a gente já ouviu de bastidor que deve avançar um pouquinho, como todas avançam.
Enfim, mas é muito importante que essas discussões permaneçam, continuem, né? Elas fazem muito parte do nosso dia a dia como sociedade, não só como negócios, né? E a outra questão, essa coisa do E, a gente assistiu aí um bando de debates, discussões em torno da sigla ESG. Como eu sou uma editoria ESG, todo mundo me perguntou, a ESG vai acabar, a área ESG vai acabar? E o que a gente percebeu foi, o que acaba é aquilo que era uma área puxadinho. Quando ele está na cultura da empresa, está na estratégia do negócio, pelo contrário, ele vem se fortalecendo com quem faz direito, né? E aí passo a bola para você, Arthur, contar para a gente do ponto de vista da Schneider, considerando tudo que já foi falado, por favor. Não, muito legal. Primeiro, é uma honra estar aqui. Lia, Patrícia, Alex e Vinícius. Eu falo que, né, sustentabilidade é uma jornada. E a COP tem sido uma jornada. E eu fui aprendendo muito, né? Eu fui de colega de painel com a Suelma, para admirador e agora para parceiro, né? Parceiro da Pepsi nesse caminho todo. Eu acho que o Alex falou uma coisa muito certa, que a gente acredita também na Schneider, que a sustentabilidade ambiental não é sustentável sem sustentabilidade econômica. E a sustentabilidade econômica vem de eficiência, produtividade. Eu gosto muito da palavra que você tem falado, que é assim, a gente não é mais net zero, é net positive. Como que a gente pode melhorar? A gente tem que ter essa ambição para melhorar. E né, a Schneider tem trabalhado muito sobre multiplicar esse conhecimento, que a gente está falando de Green Skills. Tem um projeto chamado Sustainability Academy, que é pegar os fornecedores, né, a cadeia dela de valor, e trazer o que é essa visão de sustentabilidade para que ela multiplique na sua própria cadeia, nos seus próprios clientes. E foi daí que eu acho que ainda é mais interessante essa visão que vocês estão trazendo, que proativamente vocês procuraram a Schneider e junto a gente criou um projeto chamado PEP Plus Renew, em 2023, que é educar e ensinar a cadeia toda da PepsiCo, né, sobre sustentabilidade e energia renovável, e a gente está ajudando agora a cadeia dele a comprar energia renovável, né? Então, realmente, como trazer isso de forma ativa, proativa, né? E trazer esse impacto positivo. Então, tem sido uma parceria, uma jornada muito bacana que eu tenho aprendido e criado. Eu tenho certeza que daqui vai sair muita coisa boa, mais do que só leis, né? Nisso que a gente tem construído e produzido. Muito bom. Vou voltar a bola aqui para o Vinícius, que a gente estava falando dessa coisa de como preparar os talentos, né? Então, existem as universidades corporativas, mas eu até queria te fazer uma pergunta além, que eu vou estender para todo mundo. Além de preparar, como é que engajar, né? Porque formar, assim, formação a gente impõe, né? Mas exemplo, engajamento é algo que, né, não é tão fácil de estimular só com a educação, por assim dizer, né? Olha, excelente pergunta. Isso faz parte de uma perspectiva que a OIT está trazendo para as discussões da COP, que é a perspectiva da transição justa, que é a ideia de que a pessoa, né, os trabalhadores, o mundo do trabalho, tem que estar no centro das discussões da COP, né? Eu fiquei até tocado pelo discurso do Padilha, que ele falou que decretou o Dia da Saúde, que tem que ter o Dia do Trabalho também. Quem sabe na próxima COP a gente pode pensar sobre isso, né? Porque o que tem acontecido é que no mundo do trabalho o clima já mudou, né? Então você tem um impacto do estresse térmico, né? Que em algum, a gente está falando em 1,5 em média, mas em alguns ambientes de trabalho já aumentou para 2, 3 pontos percentuais a temperatura média. Então, a maior forma de engajamento que pode acontecer é você trazer justamente os trabalhadores, no caso, para a mesa de discussão. Tá? E que isso se reflita nas negociações coletivas. Né? Então, é claro que o engajamento dos trabalhadores, né, dos trabalhadores e parceiros das empresas, ele deve ocorrer no nível macro, né, através da participação em processos como esse, da COP, também no nível de políticas, né, no caso, por exemplo, estabelecimento das NDCs, e no nível da empresa, através dos processos de negociação coletiva. A gente começou a monitorar, né, como é que cláusula, por exemplo, de negociação coletiva estavam sendo refletidas, né, nos acordos, casos de estabilidade estavam sendo refletidas.
E ainda é muito pouco. No Brasil é assim, 2, 3% dos acordos tem alguma coisa sobre sustentabilidade. A maior parte é, por exemplo, relacionada à reciclagem, ou então uso da água, né? Que são coisas Eu mais... acho que é uma coisa mais próxima do dia a dia, né? Exato, mas a gente quer o quê? Quer skills, né? Quer desenvolvimento de competências, quer que eles participem de processos de licitação, né? Que é o maior. Mas isso só vai acontecer se isso entrar na mesa de negociação. Que aí eles vão falar o seguinte, também vão começar a pensar em teletrabalho, isso reduz emissões, jornadas de trabalho que sejam adequadas, né? Quando você tiver, por exemplo, um aumento de temperatura, tem um momento que tem que parar. Então, nesse momento, né, que literalmente que a mudança climática se reflete nas condições de trabalho e na pele dos trabalhadores, vem também o imperativo, né, que se coloque nas relações de trabalho e nas negociações coletivas com as empresas. Não tem caminho nem resposta fácil, né? Como o Alex comentou, né, sobre os erros e acertos, né? Todo mundo vai ter nessa jornada, desde os seus agricultores até a empresa como um todo. Patrícia, como é que a inovação nesse contexto ela pode democratizar o acesso às competências verdes? E também a gente tem muitas startups atuando que podem ajudar em cadeia também. Como é que você percebe isso? A inovação pode democratizar o acesso de 3 formas diferentes. A primeira, a gente só consegue incluir mais gente se a gente conseguir agregar valor nas cadeias produtivas. O que eu quero dizer com isso? Hoje, o Brasil aumentou muito a exportação de commodities. Só que a gente para antes de começar a gerar emprego. Porque o nosso agro é extremamente produtivo. Então, quando eu estou exportando, dá um exemplo que todo mundo gosta aqui, imagino, né? Se eu exporto só o cacau, eu vou empregar o produtor de cacau, a produtora de cacau. Se eu consigo produzir o chocolate, produzir a comida, o superalimento, eu agrego muito mais valor e eu emprego muito mais gente. Hoje, a maioria das nossas cadeias, elas param no baixo valor agregado. Outro exemplo, né, a gente está falando de combustível sustentável de aviação, que eu mencionei anteriormente. Para poder entrar nessa cadeia produtiva, eu preciso entender que não é o suficiente eu virar só o maior exportador de milho ou de soja. É processar o óleo da soja, do milho, o óleo de cozinha, a macaúba, para exportar o combustível sustentável de aviação. Então, a primeira inovação está aí. A gente ser mais ambicioso em agregar valor e inovação em todas as cadeias produtivas dessa economia verde. A segunda é eu gostei muito, Vinícius, mencionou, né, as 2 formas da gente gerar trabalho. Tem uma terceira ali que tem muitas habilidades que a gente já tem na nossa economia, que a gente pode alavancar para empregar pessoas em outras áreas. Então, hoje, se eu tenho um especialista e uma especialista em ciência do alimento, pegando aqui o caso da PepsiCo, eu posso empregar essas pessoas também em outras variedades de bioeconomia. Então, a gente, nessa plataforma que a gente lançou, a gente fez uma análise tecnológica por aproximação em cada estado. Então, se tem um estado onde eu posso ser produtor, pegar o caso aqui de economia circular, a gente fazer um trabalho de reciclagem avançada, e tem especialistas, engenheiros, engenheiras naquela área, naquela região, eu posso levar essas pessoas para essas cadeias. Então, por aproximação, é a outra forma. E a terceira é usar a tecnologia para fazer o que a gente chama de upskilling e reskilling, que é fazer a recapacitação ou a capacitação de mais alto valor agregado, usando novas tecnologias. E aí tem um desafio que o nosso ensino técnico hoje tem uma porcentagem de penetração na população muito baixa. Só 14% da nossa população tem algum tipo de especialização técnica, enquanto que na América Latina, 1/3 da população tem algum diploma técnico. Então, olha, a gente precisa triplicar, e não é nem comparando com países desenvolvidos, com os nossos vizinhos na própria América Latina. Então, eu vou parar aqui com essas 3 formas diferentes de aplicação prática para que a gente possa capturar aí essas 28 milhões de oportunidades de emprego e renda. Com certeza. E, Alex, como é que foi para vocês preparar os times, né? Porque vocês, inclusive, têm são vários níveis, né, de funcionários, né? Como é que não tem como padronizar isso, né? É preciso que todo mundo esteja formado, mas como é que vocês conduziram isso? Bom, o primeiro tema foi colocar a sustentabilidade no coração da estratégia, né? Então, a sustentabilidade ela vem muito com inovação. Eu acho que essa é a beleza também. Quando a gente fala do campo, algumas décadas atrás tinha um desafio de manter as gerações futuras no campo.
estavam saindo do campo. A tecnologia hoje está conseguindo trazer de volta essas gerações, porque a inteligência artificial ela chegou no campo. Então a gente tem na parte agrícola 4 fazendas modelo, onde a gente trabalha com os nossos parceiros agricultores e a gente consegue, nesse caso, trazer toda essa tecnologia e levar os outros agricultores para aprenderem nessas fazendas. Então, quando nós falamos de uma tecnologia de irrigação com uma economia de água, quando nós falamos também de utilizar drones para monitorar a evolução das batatas, nós temos batatas eletrônicas, temos sensores para monitorar a evolução e a projeção do tempo, 6 meses para frente, naquele exato lugar. Tudo isso traz produtividade. E aí a gente faz a ligação também com o negócio, porque a agricultura regenerativa é daquelas poucas coisas que é ganhador, ganhador, ganhador. Né? Consegue trazer emprego, consegue ser mais produtivo, é bom para os produtores, é bom para a empresa, é bom para o país, é bom para o planeta. A gente pode agregar aqui, né? Tem muita coisa. Então, acho que isso é muito legal e não só ficar na agricultura, mas levar para toda essa cadeia de valor. O biometano é um outro exemplo. A gente colocou na nossa fábrica de Itu o biometano no ano passado, foi a primeira fábrica a nível global de implementar o biometano. Reduzimos em 85% as emissões de CO2. O biometano não ficou só na fábrica, ele foi também para o transporte da fábrica para o nosso principal armazém. E aí, naturalmente, a gente começa a ver o quanto o Brasil pode agregar, mas o quanto a gente pode, ao unir forças, fazer mais, porque nós gostaríamos de ter o biometano na parte logística, mas ainda falta infraestrutura, ainda falta ter estações com biometano, já avançamos no gás natural. Então eu acho que minha visão aqui para essa COP, né, quando você comentava que temos aí mais 2 semanas, mas na realidade quando a gente fala com membros do governo, da sociedade, o Brasil é responsável durante 1 ano para implementar até fazer a transição para a Austrália. Então, acho que é um spoiler. A gente tem a oportunidade de realmente acelerar essa jornada. A gente é um berço sustentável para o planeta. O que nós fazemos na PepsiCo, outras empresas fazem, mas meu grande objetivo aqui é de poder aprender, divulgar e convergir, para que a gente acelere nessa implementação. Mas é muito interessante isso, assim, estou trazendo algumas coisas, tá, gente, de COP também, que a gente ouviu por aí, enfim. De fato, essa presidência brasileira da COP, ela tem uma forma de atuar muito interessante que realmente mira a hora que vai entregar, né, passar o bastão para a próxima presidência, que acontece apenas no ano que vem, no fim de 2026. E isso, inclusive, está relacionado a como essa COP deve terminar, porque fica todo mundo perguntando o que vai ter de grande, isso está andando. Essa não deve ser uma COP que deva ter muitas coisas grandiosas, mas a gente vai ter muitas coisinhas andando que são fundamentais para chegar em algo grandioso lá na frente, né? Não vai ser a COP do Acordo de Paris, não vai ter uma grande agenda de ação, mas o trabalho que está sendo feito antes e depois, esses diálogos, a articulação toda da SBCOP já é um grande diferencial do nosso mandato, por assim dizer, né? Passando a bola para o Arthur, na Schneider, vocês carregam com muito orgulho o título da empresa mais sustentável do mundo. Eu queria que você trouxesse no contexto de vocês como é que isso se deu, o que foi fundamental. Teve desafio na jornada, imagino, se você puder compartilhar também. Claro, eu só queria adicionar o que o Alex falou. Eu acho que super importante que ele falou que, né, que as pessoas não querem sair do campo. Eu acho que... Ih, parou? Aproveitando que parou, quando vocês quiserem completar a fala do outro, não precisa ficar me esperando perguntar, viu? Não, ótimo. Esse preconceito que evolução humana é sair do campo ou sair da floresta e ir para a cidade, né? Então, 2 casos que eu aprendi aqui, um que a gente está fazendo, a gente está eletrificando uma comunidade em Manaus. Eu estava conversando com o líder da comunidade e ele virou para mim e falou assim, desde 2008, quando a gente sentou aqui, a gente reza pelo milagre da eletricidade. A gente não quer sair daqui. Mas eu preciso ter educação, eu preciso ter saúde, eu preciso ter segurança alimentar, eu preciso ter uma geladeira. Porque se eu estou fazendo turismo ecológico e eu vou cozinhar para as pessoas, e daí o homem da cidade grande faz uma reserva para 12 pessoas, bebeu muito,
não quer pegar o barco, está muito sol, só vão 6. A moça do restaurante, que era uma cozinheira de mão cheia, ela virou e falou assim, eu perco metade da minha produção. Perco metade da minha produção porque 6 pessoas resolveram não ir. Eu preciso pegar um barco a diesel, ir até Manaus, comprar gelo, voltar com 1/3, perder 1/3 do gelo para tentar segurar isso para o dia seguinte. Então a eletricidade, e as pessoas querem ficar no campo. O outro exemplo que eu vi esses dias, também está falando sobre AI, desenvolveram, né, um aplicativo que ele pode tirar foto, o agricultor, o fazendeiro pode tirar foto da peste, e ele analisa o que é peste e qual que é como resolver essa peste. Começou muito alto e depois de 6 meses ele começou a cair o uso. Falou assim, as pessoas não estão usando mais. O que está acontecendo? Foram pesquisar, na verdade as pessoas estavam aprendendo e não estavam precisando mais do AI, né? Então quando a gente fala de AI é muito sobre assim, se eu tiver o propósito por trás do que eu vou aprender, eu quero ficar, e daí as novas gerações vão caminhar. Arthur, deixa eu completar uma experiência que eu tive visitando uma agroindústria aqui, que foi um catador de açaí, acho que é um jeito super difícil, né? Eles fazem tipo uma escadinha na folha e sobem. E aí eles comentaram que quando chegaram as empresas e começaram a ajudar ali, a automatizar algumas coisas, a profissionalizar, eles deixaram de falar para os filhos, vão embora porque aqui você não tem futuro, e eles entenderam que eles tinham feito um futuro, que aquilo era uma vida digna, né? E tem esse aspecto das pessoas por trás disso, eu achei isso muito forte, é como ele falou, como se a minha vida não tivesse muito valor, e aí eles compreendendo isso, e é exatamente, tem não só o fenômeno de ficar, como de voltar, né? Eu acho que é super importante, tanto das competências, da inovação, né, que a PepsiCo está fazendo, e a gente também vê isso, e manter, e eles estão criando valor. Eu acho que isso é super importante. Mas voltando um pouco, sim, a gente é super orgulhoso de poder falar, né, que a gente é a empresa mais sustentável do mundo. Eu trabalhei em outras empresas, eu sempre ia, sou top 10, sou top 8, sou top 3. Mas falar que é a mais sustentável do mundo é realmente uma honra para a gente. Óbvio, por a gente estar na indústria 4.0, digitalização, eletrificação, ajuda nesse processo todo. Mas o que a gente tem visto é que a gente tem um programa chamado SSI, que é Schneider Sustainability Impact, não é um index, é um impacto que eu causo na sociedade, que são metas que a gente colocou há 5 anos atrás, e com o mesmo transparência, que a gente é uma empresa pública, que a gente mostra nossos resultados financeiros, a gente mostra todos os resultados de sustentabilidade. Se está indo bem, se está indo mal. E ali tem um monte de coisa, desde descarbonização, então a nossa meta seria descarbonizar dos nossos parceiros, que é isso que a gente está fazendo com a PepsiCo, 800 milhões de toneladas de CO2, a gente está em 792 no Q4 desse ano, então esperamos bater essa meta. Mas a gente tem, eu acho que, 2 metas super importantes, uma que é acesso à eletricidade, que é levar a eletricidade para essas comunidades, para elas poderem fazer mais, produzir mais. Não adianta tudo, né? Só fazer extração do cacau, do açaí. Se você não puder ter maquinário para produzir mais riqueza e daí ensinar eles como fazer isso, isso não fica. E o segundo é treinamento, e a gente tem treinado, tem um número que saiu pela McKinsey, que até 2030 vai ter um gap de 3 milhões de eletricistas no mundo. Então não adianta ter toda essa tecnologia se a gente não pode implementar. E a gente tem sido muito real nesse treinamento, eletricidade e energias renováveis. E a gente, nesse período de 5 anos, a gente conseguiu treinar mais de 1 milhão de pessoas, né? Eu vou falar muito de honra, e realmente foi. Semana passada a gente estava aqui em Belém, na Global Citizen, e a gente foi convidado para falar das nossas novas metas. Eu acho que tem que ser ousado, acho que é comprometimento, transparência e ser ousados nas metas. Então, no primeiro ciclo foi de 1 milhão. E eu pude falar no palco que a gente está comprometido nesse próximo ciclo para ir para 3 milhões de pessoas. Então, a gente está multiplicando por 3 o ensino à eletricidade, né, no campo, na favela, né, comunidades, mulheres. A gente tem que parar esse paradigma que eletricista é homem. A gente tem treinado muitas mulheres, a gente tem até no nosso time,
3 mulheres que começaram a conhecer a eletricidade e estão trabalhando com a gente agora. Então acho que é muito honrado isso e acho que o treinamento e a multiplicação faz parte disso para a gente. Só agregar um exemplo aqui, que a gente é muito pragmático aqui na nossa maneira de ver, né? Nós temos um produto que é a água de coco Quero Coco, onde nós somos líderes no Brasil, e nós temos 2 fazendas. E estamos tendo um desafio. A fazenda nossa, ela fica em Pernambuco. E a gente tem um desafio de, praticamente do nosso produto, ele vem 40%, 50% das nossas fazendas, e a gente trabalha com produtores ao redor ali em Pernambuco e Bahia. E a gente tinha um desafio que era como manter os produtores produzindo coco. Então a gente testou um conceito de agricultura regenerativa também, que é de plantar cacau embaixo dos coqueiros. Inicialmente fizemos até uma parceria com a Barrica Aibô. Por quê? Porque o cacau precisa de sombra. E o coqueiro ele tem 5 metros, ele dá essa sombra. Isso foi 3 anos atrás, a gente desenvolveu isso, melhorou a produtividade em 60%. Conseguimos fazer chegar e treinar os agricultores dessa região em Pernambuco e em Bahia, em mais de 120 pequenos produtores, adotaram essas mesmas técnicas. Então esse é um exemplo em uma pequena escala de um pensamento de regenerativo. Ele foi melhor para o solo, foi melhor para a rentabilidade, foi melhor para a criação de emprego para a comunidade. De como, se a gente multiplica esse pequeno exemplo em alta escala, a gente pode criar emprego e avançar nesse processo de agricultura regenerativa. Então, eu escuto muitas vezes que a palavra, o que quer dizer regenerativo, é complicado e tudo. Então, nosso trabalho é muito de simplificar, de capacitar, de dar o exemplo, para que a gente possa agregar em toda essa cadeia de valor. Que é uma forma de lidar, inclusive, com uma barreira bem importante no setor privado, que é o que a gente chama de negacionismo econômico, né? De não reconhecer os benefícios econômicos e de sempre achar que isso está atrelado a grandes investimentos e não só, né, a estratégias diferenciadas do ponto de vista de inovação. Eu vou manter um pouquinho em vocês dois, já volto aqui para vocês, porque eu queria justamente que vocês falassem como é que se costura uma parceria estratégica, né? Como é que acontece o match, o namoro que vira esse casamento que rende muitos frutos aí. Aí é para você e para o Arthur, quem quiser começar. A gente tem uma parceria aqui com a Schneider, então acho que é um grande exemplo. Mas só para, assim, primeiro acho que tem que ter uma necessidade econômica, tá? Assim, sendo bem sincero, eu acho que tudo que a gente faz tem que ter uma vontade econômica de transformação. É por isso que a gente, voltando à conversa do início, tendo essa vontade de que é bom para a economia, é bom para o planeta, é bom para o campo, a gente pode fazer acontecer. No nosso caso, nós, sendo uma empresa agrícola, né, nós compramos mais de 450 mil toneladas de matéria-prima. A batata é um ingrediente muito importante, somos um grande comprador de batata. Então a parceria com os agricultores já tem 40 anos. Tá? Então o desafio aqui que a gente teve para passar da agricultura tradicional a uma agricultura regenerativa são 3. Primeiro, investimento, financiamento. Segundo, tecnologia. E o terceiro, capacitação. Tá? Então, por isso que nós montamos essas fazendas modelo, por isso que nós ajudamos no financiamento e por isso que a gente também teve muita tecnologia. E o desafio da tecnologia é que são muitos fornecedores com base de dados separadas que você tem que agregar em uma. E o agricultor não está preparado para isso. Ele tem um receio da tecnologia se tornar obsoleta, ele não tem a capacitação tecnológica e ele não tem sozinho o treinamento. Essa é a parceria que a gente consegue agregar PEPs com mais agricultores. A gente está fazendo isso na batata, estamos avançando para o milho, estamos também trabalhando com aveia e a gente, num evento como esse, é onde a gente consegue multiplicar esse tipo de parceria nessas 3 áreas. E que depois, eventualmente, possa se tornar até uma lei, né? Porque os agricultores, acho que a próxima etapa, se um agricultor está investindo num bioinsumo que está descarbonizando, por que o agricultor não pode emitir um certificado e pode receber também por isso alguma renda adicional?
Essa é a próxima conversa que a gente gostaria de ter. Eu concordo e eu acho que a segunda resposta, ou o segundo motivo que eu falo que a gente é a empresa mais sustentável do mundo, é porque está no nosso DNA, que nem o Alex falou, né? Então, eu estava num outro jantar outro dia e falei assim, a gente precisa de mais empresas que nem Natura, Schneider, PepsiCo. Mas como que a gente faz isso? Eu falei assim, foi tomado no nosso caso, há 20 anos atrás, nosso CEO, que hoje é o nosso chairman, tomou a decisão que ESG não seria uma pauta na agenda ou um departamento separado. Puxadinho. As nossas decisões serão pautadas por ESG. Por isso que a gente fez os SSIs, a gente pegou as 17 ODS, transformou em 11, traz isso, e daí vem um impacto econômico, e por isso que a parceria criou, porque a gente, como B2B, a gente quer que o nosso parceiro, sim, seja economicamente sustentável. E daí as pessoas perguntam, mas é custoso. No nosso caso, e é um exemplo que o nosso chairman dá, nesses 20 anos, a nossa receita cresceu 4 vezes, o nosso lucro 9. Isso é eficiência, isso não é simplesmente aumento de preço. Nosso valor de mercado, 12. Então o mercado está olhando isso. Então há esse lado econômico, onde a gente quer ajudar nossos parceiros, que têm os mesmos valores que a gente, que é o caso, que a gente não adianta eu ir para uma outra empresa que não tem esse valor, né, que não vai conseguir ver o investimento nisso tudo. PepsiCo tem visto isso, e trazer um valor agregado, e daí eu volto para o net positive. Então não é só, é o E econômico, é o E ambiental, é o E social, né, que a gente está impactando. Então acho que é isso, alinhar os chakras aqui, né, e fazer isso de valores e impacto econômico e social ao mesmo tempo. Voltando aqui para o Vinícius, agora eu vou te mandar uma mais espinhosa, porque a gente está falando bastante do papel do setor privado, mas como o Alex falou, né, é importante que isso em algum momento seja incorporado na legislação, e acho que toda grande transformação passa também por políticas públicas que precisam ser estimuladas. Queria que você falasse para a gente sobre isso. Eu queria falar sobre isso, utilizar um exemplo que você colocou, que é o exemplo da cadeia do açaí, tá? Que eu acho que as políticas públicas elas têm que estimular a inovação. O que acontece na cadeia do açaí, que nós temos trabalhado por algum tempo? A gente tem trabalhado açaí, café e cacau. Se você consumir hoje o açaí, hoje, aqui em Belém, em qualquer outro lugar, a probabilidade de você estar consumindo trabalho infantil é muito grande, infelizmente. Por quê? A palmeira do açaí, não sei se vocês chegaram a ver por aí, é uma palmeira muito fina. E aí, para você subir lá, sem quebrar a palmeira, você tem que ter 60, 70 quilos no máximo. Então, grande parte hoje do trabalho de coleta é feito ou por pessoas, né, magras, ou então por crianças, ou então menores de 16 anos, 14 anos. Em alguns casos, dentro de uma cultura já, né, então são empreendimentos familiares, né, de maneira artesanal, inclusive que passam tempo na floresta e voltam. E isso tem impacto, claro, sobre a escolaridade, né? Causa acidente de trabalho, você tem vários casos aqui de mortes, né, para acidente de trabalho. O que acontece? Chegou um sujeito, e aí é onde você entra em inovação, né? É onde a tecnologia se encontra com a sustentabilidade, com a produtividade, os E's, né? Ele inventou o açaí bot. Eu até estou falando isso aqui para 2 empreendedores, né? Pode chamar atenção para uma oportunidade de negócio. Exato. Que é essa máquina que sobe, né, e coleta o açaí e desce. Então você tem um potencial de aumento de produtividade que é assim, de 10, 15, 20 vezes. Você reduz a exposição a riscos. E o sujeito que antes ele subia e descia, né, agora ele opera a máquina. Você tem que entrar com treinamento. Então é aí que entra eu acho assim, o Estado, né? O Estado tem que criar um ambiente propício. Primeiro que haja inovação, e não foi fácil ele fazer isso, eu conheço ele, o Reinaldo, ele teve que buscar investimentos e buscar, enfim, apoio. E depois dê escala a isso, né? Então criar um investimento para que haja inovação e para que as empresas incorporem essa inovação no mercado de trabalho e para que as pessoas sejam treinadas nisso. Então não vai ser assim, agora você tem que treinar uma pessoa que antes subia num pé a operar um joystick.
Que não é um grande leap, né, em termos de... Mas requer um tipo de educação. E agora, com esse tempo que ele está poupando, que ele está ganhando muito, mas ele pode ir para a escola. Você não está tirando ele da escola, se desenvolver mais e pensar em outras atividades. Então, isso é um exemplo caríssimo, né, de uma revolução que pode acontecer numa indústria, que é a indústria do açaí. Aproveitando, falar de mulher e inclusão não é responsabilidade só de mulher, mas vou passar a palavra para a Patrícia, por todo o histórico dela, pelo que eu vejo ela pessoalmente empenhada em defender. Como é que a gente garante a inclusão, sobretudo de mulheres e grupos mais marginalizados, né? Aliás, existe um projeto, eu não sei, talvez o Arthur conheça, é um projeto internacional que chama Solar Mamas, que são mulheres mães solos acima de 35 anos que passaram a ser treinadas para levar eletricidade para suas aldeias. E o que isso ocasionou? Uma mobilidade social também muito grande, porque os filhos começaram a poder estudar, porque passou a ter luz na aldeia. Algumas delas viraram fornecedoras dos equipamentos que eram necessários. Então, assim, é um projeto assim, que eu acho particularmente bárbaro. Mas queria que você falasse mais a respeito, Patrícia. Claro, acho que primeiro você trouxe um ponto importante, Lia, que a pauta de gênero ela precisa ser de todos nós. Acho que tem um gap bem importante para a gente cobrir. Né? O Alan do LinkedIn tem falado muito que somente metade das vagas para as habilidades verdes são cobertas porque falta gente capacitada. E nessas agendas mais tecnológicas, as mulheres também já começam de menina, elas não procuram. Quando a gente criou um programa na secretaria, quando era secretária, para a gente atrair mulheres para os cursos mais tecnológicos, a gente criou e nomeou um que chamava SPTEC Mulher e um outro que chamava Empreenda Mulher, né? Porque a menina e a mulher acham que não é para elas quando tem a ver com matemática, com tecnologia. E aí no agro também tem uma outra questão que já é também, em muitos casos, a produção ela é muito mais masculina. Então a gente juntou 3 tipos de problemas diferentes aqui para lidar com a questão de gênero. O outro peso é que, com a adaptação climática, no cenário de vulnerabilidade, a mulher assume a tripla carga, porque a mulher hoje é responsável financeira da família, mais da metade das famílias no Brasil hoje são responsabilidade da mulher. Quando tem desastres climáticos que estão aumentando muito mais, a mulher fica com a responsabilidade de lidar com você pega no caso do Rio Grande do Sul, os desastres todos, a mulher cuida das crianças, dos mais velhos, dela mesma e da responsabilidade financeira. E para piorar, aumenta muito abuso contra vulneráveis. E aí, direto na mulher e na criança. Então, esse é um cenário de horror, né, se a gente não criar um cenário seguindo um ciclo virtuoso. E aí eu acho que, num olhar mais positivo, você deu o exemplo, né, do caso do trabalho com os painéis solares. Estou vendo a Isabel, nossa diretora executiva ali do Instituto AIA. A gente tem um projeto belíssimo aqui no Pará. Né, eu acho que se eu perguntar aqui qual que é a etnia que tem maior região de cobertura de florestas no Pará hoje, ninguém vai saber, então eu vou falar para não ficar chato para a gente, mas são os Caiapó, né? Eles têm sozinhos 9 milhões de hectares de cobertura de floresta. A gente está até discutindo com a Schneider uma parceria, porque falta energia solar, falta conectividade. E eu passei muito tempo com os Caiapó, já fui 3 vezes, e para minha surpresa, as mulheres lá também cuidam da agricultura. Além de cuidarem das crianças, cuidarem das famílias, elas que fazem o trabalho braçal da agricultura. Os homens ficam com a pesca, né, e com a caça, mas as mulheres fazem toda a parte de agricultura também. Então eu aprendi com aquelas mulheres e eu falei, gente, nunca imaginei que eu fosse ver um cenário desse. Então tem um projeto lá que chama Menire, que é de turismo de base comunitária, liderado também pelas mulheres. Mas minha sugestão é a gente conhecer, apoiar, porque o cenário oposto ele é muito catastrófico e muito cruel. Então acho que a gente precisa fazer esse trabalho de inclusão de gênero e, nesse caso, também com os indígenas, com muita urgência, porque a gente já está no cenário de emergência climática, de adaptação, e o peso que está recaindo na mulher
a gente está aqui, né, achando que está cobrindo gaps, não tá. Você vai nos painéis aqui da indústria, eu vi em vários, aqui não tinha mulher no painel. Eu fiquei numa situação super chata com o Popoma, ele falou, desculpa, tendo menos de metade do painel como mulheres, eu não entro. E eu falei, que bom que você está lembrando isso aqui, mas eu não vi nenhum painel que tinha metade mulheres. Principalmente quando a gente fala de economia, quando fala de indústria. Então fica uma reflexão para a gente aqui também, o que está acontecendo aqui agora. A gente nem remediou o passado e o futuro é pior ainda. Então eu estou tentando ser otimista, você viu que eu tento voltar no exemplo bom. Mas nesse caso eu tenho 2 filhas gêmeas, mulheres. Talvez uma coisa para a gente começar a fazer em casa, que os nossos filhos e as nossas filhas primeiro entendam que é prioridade se especializarem em habilidades verdes. Segundo, que é prioridade urgente, né, ter igualdade de gênero. Que os nossos... Eu achei que eu estava protegendo a Patrícia, que eu queria aplaudir de novo, mas não fui eu que puxei. Mas só para complementar que os nossos filhos, meninos, eu também sou mãe de menina, mas tenho um mais velho, de 28 anos, também sejam conscientizados, sejam sensibilizados, porque a gente falou aqui muito rapidamente de pandemia, e a pandemia foi ali onde a gente descobriu como os avanços tinham sido frágeis na igualdade de gênero, né? Bom, estamos caminhando para o fim do painel. Eu avisei que ia ser pouco tempo, parecia assim, pouco tempo para falar, mas tendo uma experiência aqui do aquecimento em loco, né? Então vou ajudar vocês também a dar uma voltinha no ventinho. Mas enfim, queria que cada um de vocês fizesse muito rapidamente, se possível, uma reflexão final, porque essa é a COP da implementação, é a COP da adaptação, mas já está dado também que precisa ser a COP da virada, né? E qual é o nosso papel nessa virada? É isso que eu queria que vocês deixassem para cada um de nós aqui. Tanto o papel da empresa como o nosso papel individual também. Pode começar, Arthur. Bom, eu quero conhecer esse projeto. Um projeto que a gente tem, acho que seria... Oba! Que eu queria que até vocês conhecessem. A FESO é um projeto que começou no Morumbi, lá em São Paulo, que era sobre mulheres também, que eram chefes da casa e precisavam se profissionalizar, precisavam de empoderamento. Então, a gente acho que é o parceiro muito orgulhoso deles, fazendo essa transformação, né, sobre mulher, sobre dar oportunidade, eu acho que é super importante. Acho que outro ponto que você colocou que eu tenho visto aqui, óbvio que eu acho que as empresas grandes, líderes, que nem PepsiCo, que nem a gente, precisam continuar fazendo o que elas estão fazendo. Mas dentro do trabalho de estudo que a gente fez, de green, habilidades verdes e trabalho, a gente percebeu que 60% da força de trabalho é informal, né? Então, a cauda é longa. Se só empresas grandes continuarem fazendo isso, ainda 60%, talvez, que a gente tinha falado... Fica pelo caminho, a gente tem falado sobre a indústria 4.0. Digitalização, eletrificação, descarbonização. Não é descarbonização, é descarbonizado. Se eles começarem correto, e daí tantas, né, a gente estava com isso, tantas fazendas que podem começar, né, o cultivo, o que tem sido feito da forma correta, a gente vai ter que corrigir no futuro. Já começa antes. A gente viu uma plataforma super legal chamada iSeal no nosso grupo de trabalho, que ele ajuda assim, deve ter dezenas, 30, 40, talvez, setores diferentes, desde extração de ouro, cacau, algodão, pesca, como que você faz sua produção sustentável. E com isso você ganha o selo, daí você pode ir para empresas maiores e cobrar um Green Premium, que eu acho que é válido, que as empresas querem isso, né? Então, o que eu tenho visto que acho que essa ação, e a palavra acho que muito acertada é mutirão. Todos têm que estar juntos, não adianta fazer coisas pequenas, cada um fazendo para um lado, a gente precisa se juntar, a parceria que você mesmo colocou, nossa, né? Para trazer impacto. Se a gente não fizer de conjunto, de mutirão, todos na mesma direção, sem deixar ninguém para trás, esse é o informal, eu acho que a gente vai estar sempre aquém do que a gente pode entregar. Eu acho que o clima não permite que a gente seja aquém ou menos do que a gente pode entregar. A tecnologia está aí, o financiamento está aí, né?
O que falta realmente, acho que é essa união e esse caminho junto de multiplicar. E por isso que eu acho que o projeto que a gente tem juntos é tão legal, que ele está vendo toda a cadeia de valor. Vocês estão vendo toda a cadeia de valor para essa transformação. Então isso é super importante e é o que eu levo. Olha, eu tenho uma frase que eu uso muito, que é feito é melhor que perfeito. E vai muito em linha com o que o Arthur falou. A gente precisa fazer, agora a gente já sabe o que funciona, precisamos fazer, unir forças e fazer acontecer. Vai ser perfeito? Não vai. Mas é melhor a gente, juntos e fazendo, apoiar em financiamento, em tecnologia, em capacitação e fazer acontecer. Essa dimensão continental do Brasil, não tem muitos países que a têm, e a gente está num momento propício para acelerar. O Brasil pode se tornar o celeiro de alimentos do mundo, celeiro tecnológico e sustentável. Então, o que eu espero é que a gente possa juntos fazer acontecer, porque, de novo, feito é melhor que perfeito, só temos um planeta, não tem plano B aqui, então a gente precisa acelerar. Obrigada, Alex. Você, Patrícia, por favor. Eu falei das crianças, né? Minhas filhas me ligaram aqui, eu até tirei a foto do relógio e falei, mamãe, liga em 5 minutos. Eu acho que a minha frase vai ser um pouco nesse sentido. Sempre que eu estou nas COPs, eu fico muito tempo longe delas, né? Ano passado, o Baku foi muito difícil para quem foi. E aí elas, mamãe, o que você vai fazer no Azerbaijão? Tá tão perto dos países em guerra. Minhas filhas têm 10 anos. E aí eu expliquei, né, da questão climática, elas, tá bom. Mas então a gente vai te pedir um favor, você pode conectar com a nossa escola e explicar para os nossos amigos o que é COP? Porque a gente explica o que é, eles não sabem. E aí eu falei, conecto. Aí eu pedi ajuda para as mães, a gente tem um grupo aqui de mulheres na COP. E aí eu falei, gente, vai ter isso aqui, aí vocês topam fazer isso comigo? E elas se empolgaram, conectaram com todas as alunas da série inteira, não foi só da sala delas. A gente fez uma live, né, e vieram 5 mães comigo, e eu acho que foi uma das sessões mais emocionantes que eu já fiz na COP, porque todas as mães ficaram emocionadas, e choraram, né, contando que estavam ali, e eu tenho orgulho enorme que as minhas filhas, o primeiro projeto que elas vão fazer agora, né, grande, em grupo esse ano, e as duas escolheram o tema de sustentabilidade, uma vai falar de sustentabilidade em geral, e a outra vai falar de fair economy, né, então imagina explicar o que é fair economy, elas voltam para casa. Mamãe, falei com as crianças do 9º ano e elas não sabem o que é fair economy, mamãe. E elas estão no 5º ano, né? Então a gente gerou ali uma competição positiva, que é elas terem orgulho de falar do tema. E aí um dia eu voltei para casa falando dos 6 R's de Circular Economy, né, que você conhece bem, a Alexandre estava lá. E aí elas, mamãe, por que você não vai usar os 6 R's no evento? Ah, porque ninguém sabe. Ninguém sabe o que são os 6 R's, mamãe. O que vocês fazem no trabalho? Mas vocês não vão para a COP todo ano? Aí eu terminei hoje, conversando com um motorista, um taxista que está me acompanhando aqui todo dia, ele ouve cada história, né? Aí eu falando das meninas, Emanuel, você tem filho? Tenho, um menino e uma menina. E o que a sua filha quer fazer? Ah, ela quer ser bioengenheira, né, industrial. Eu nem sei o que é o bioengenheiro industrial, depois tem que me explicar a diferença. Mas eu fiquei tão emocionada, né? Eu falei, quantos anos sua filha tem? Ele falou, 12 anos. Então eu acho que... descobrindo essa palavra com 46. E ela com 12. Então, assim, acho que as crianças estão dando um show. A gente ter essa responsabilidade de saber o que a gente está fazendo aqui. Porque eu acho que às vezes no oba-oba a gente esquece. Né? Então, é caro, o evento é caro, é num lugar muito simbólico, é muito importante. E é poder voltar para casa e olhar nos olhos das nossas crianças, né, e ter orgulho do que a gente está fazendo, mas ter a responsabilidade de ser o exemplo e lembrar que se a gente não fizer o nosso trabalho, eles e elas não vão ter a chance de fazer o deles. Por favor, Vinícius, não se intimide. Relógio é só um detalhe. 0. Acabou o tempo da Zeramos humanidade. o game, ainda não, pode falar. Não, minha filha também, de 5 anos, ela não sabe muito bem o que é copo, mas ela pensa que foi alguma coisa que alguém inventou para manter o pai dela longe dela por um grande tempo. Eu nunca vou deixar essas crianças conversar com a minha filha. Eu estou passando o mesmo problema. Farei um bate-volta para passar 40 horas em São Paulo e voltar para a COP. Vamos fazer uma live todo mundo junto aqui, ó.
Mas para quem está, claro que tem essa parte dos eventos que é importante, mas para nós que estamos acompanhando também as negociações, tem um elemento que é fundamental, né, que está tendo uma mudança de narrativa por conta das questões geopolíticas, que o termo segurança energética está ganhando cada vez mais tração, né? É claro que tem aqueles que sempre foram contra, né, a eliminação do combustíveis fósseis, mas cada vez mais outros países estão se juntando a essa narrativa por conta assim, se tiver uma guerra, o que eu vou fazer, né? Se não tiver uma fonte estável, então o mundo para mim vai acabar antes, né? Então isso é um tema que nos tem deixado muito preocupados, tá? E aí eu acho que o que é fundamental para ser a Copa da Virada é que as pessoas, né, elas entendam, né, e se apropriem disso, né? E para que isso aconteça é necessário que as transições sejam justas, né? Por isso eu queria voltar ao tema da transição justa. E o que é uma transição justa? Justa para quem? Né? Por exemplo, o sujeito que perde o seu emprego na Petrobras e vira motorista de aplicativo de carro elétrico, não passou por uma transição justa, né? Então, os empregos que são gerados, os empregos verdes, que não, esse não é emprego verde, mas os empregos verdes, eles têm que ser empregos decentes, né? Então, sempre tem que ser empregos bem remunerados, tem que ser empregos que garantam estabilidade contratual, que tenham acesso à previdência social. É porque hoje o que tem acontecido, grande parte dos empregos, por exemplo, no fotovoltaico, são empregos assim, de micro e pequenas empresas, pessoa jurídica, e que não pagam salário decente. Então, talvez também a dificuldade para atrair profissionais para essas áreas esteja relacionado com a ausência, né, de salários. Então, isso é um ponto. A necessidade de sistemas de proteção social fortalecidos para amortecer o impacto das mudanças climáticas, em especial nos grupos mais vulneráveis. A necessidade de negociação coletiva, que eu mencionei, e a necessidade de se investir nas políticas de desenvolvimento de competências. E, por fim, e é algo bastante nosso dos trópicos, um investimento imediato em políticas relacionadas com o estresse térmico que tem afetado os trabalhadores. Queridos, muito obrigada, Arthur, muito obrigada, Alex, muito obrigada, Patrícia, muito obrigada, Vinícius. Queria agradecer ao moço que botou isso aqui atrás também, mas eu não sei o nome dele, mas enfim, enfim, ouviu tudo, se sensibilizou conosco. Obrigada para quem está assistindo, a gente sabe que tem muita programação. E espero que vocês, assim, esse pessoal generosamente compartilhou muita coisa conosco. Espero que isso faça eco em vocês, nas suas empresas, enfim. E bom resto de COP para nós, né? São menos de uma semana e pouquinho. Parece uma eternidade, né, Patrícia? Mas enfim, seja bom e produtivo. Eu ia ligar para os meus filhos para provar que eu estava aqui fazendo com pessoas que estão... Eu ia tirar uma foto aqui, então. Não, um tá no banheiro, a outra tá tomando banho. Então, falei, junta aqui que você vai ver o papai, o Daddy aqui fazendo as coisas, mas... Muito obrigada, gente. Obrigado.